pessoal, nesse vídeo eu vou falar de equação exponencial e de inequação exponencial. Vamos começar com a equação exponencial. Bom, a gente diz que toda equação que apresenta incógnita no expoente é uma equação exponencial. Alguns exemplos são esses daqui que eu coloquei: 3 na x igual a 27, 2 na x menos 15 igual a 16, 1 sobre 5 na x é igual a 625, 49 ao quadrado é igual a raiz de 49x, e, por último, 3 na 2x igual a 3 na x mais 21. E aí a pergunta que fica é: como que a gente vai resolver essas equações? Bom, o que vamos fazer é deixar os dois lados da igualdade com a mesma base. Por exemplo, aqui eu tenho a na x1 e a na x2. Eu tenho os dois lados com a mesma base, e aí, tendo a mesma base, a gente pode igualar os expoentes. A única coisa que a gente tem que pedir é que A seja diferente de 0 e de 1, por motivos óbvios. 0 elevado a qualquer coisa diferente de 0 é 0, e 1 elevado a qualquer coisa vai continuar dando 1. Então é isso. Vamos resolver algumas equações exponenciais para entender melhor como que a gente deve proceder. Bom, vamos começar aqui com a letra A. 3 elevado a x é igual a 27. O que a gente tem que fazer é transformar tudo na mesma base. Repara que aqui tem 3 e aqui tem 27. Como é o 3 que está elevado na x, o que a gente deve pensar é, o que a gente deve fazer é olhar como que o 27 vai transformar. Olá pessoal, então nesse vídeo eu vou começar falando de equação exponencial. Então a gente diz que... Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos... Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar de equação exponencial e de inequação exponencial. Vamos começar com a equação exponencial. Bom, a gente diz que toda equação que apresenta incógnita no expoente é uma equação exponencial. Alguns exemplos são esses daqui que eu coloquei: 3 na x igual a 27, 2 na x menos 15 igual a 16, 1 sobre 5 na x é igual a 625, 49 ao quadrado é igual a raiz de 49x, e, por último, 3 na 2x igual a 3 na x mais 21. E aí a pergunta que fica é: como que a gente vai resolver essas equações? Bom, o que vamos fazer é deixar os dois lados da igualdade com a mesma base. Por exemplo, aqui eu tenho A na x1 e A na x2. Eu tenho os dois lados com a mesma base, e aí, tendo a mesma base, a gente pode igualar os expoentes. A única coisa que a gente tem que pedir é que A seja diferente de 0 e de 1, por motivos óbvios. 0 elevado a qualquer coisa diferente de 0 é 0, e 1 elevado a qualquer coisa vai continuar dando 1. Então é isso. Vamos resolver algumas equações exponenciais para entender melhor como que a gente deve proceder. Bom, vamos começar aqui com a letra A. 3 elevado a x é igual a 27. O que a gente tem que fazer é transformar tudo na mesma base. Repara que aqui tem 3 e aqui tem 27. Como é o 3 que está elevado na x, o que a gente deve fazer é olhar como que o 27 vai transformar em uma base 3. Bom, a gente sabe que se a gente fatora 27, a gente tem o seguinte: por 3 é 9, 9 por 3 é 3, por 3 é 1. Então, a gente tem 3 ao cubo. Então, daqui a gente tira que 3 na x é igual a 3 elevado a 3. Só que agora que a gente tem a mesma base, a gente pode igualar os expoentes. Portanto, a gente tem que x é igual a 3. E essa é a nossa resposta, nossa solução. Normalmente a gente coloca solução igual a 3. Agora vamos resolver a letra B. 2 na x menos 15 é igual a 16. Bom, é só transformar o 16 na mesma base do cara que tem o x aqui, que é o 2. Mas 16 é fácil fatorar. Bom, 16 por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 2 e por 2 é 1. Então, é 2 na 4. Então, a gente pode escrever o seguinte, que 2 elevado a x menos 15 é igual a 2 elevado a 4. Portanto, a gente pode igualar os expoentes agora, e aí a gente tem x menos 15 igual a 4. Portanto, o x é igual a 4 mais 15, então x
é igual a 19. E aí a gente escreve que o conjunto de solução é 19. Vamos fazer a letra C agora. Bom, na letra C a gente tem que 1 sobre 5 elevado a x é igual a 625. O que a gente pode fazer nesse caso, então, é colocar o 5 sendo uma base, já que 625 é divisível por 5. Então, o que a gente pode fazer aqui é escrever 5 elevado a menos 1, que a gente sabe, por propriedade de potência, que elevar alguma coisa negativa, a mesma coisa de colocar 1 sobre essa coisa, então dá exatamente 1/5 elevado a x, igual a 625. Bom, vamos fatorar o 625. Se a gente divide 625 por 5, a gente tem 125. Se a gente divide por 5 de novo, a gente vai ter 25. Se a gente divide por 5 de novo, a gente tem 5. Se a gente divide por 5 de novo, a gente tem 1. Então, ficou 5 elevado a 4. Então, a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. 5 elevado a menos x é a mesma coisa do que 5 elevado a 4. Portanto, menos x é igual a 4. Agora, x vai ser igual a menos 4. E, portanto, nosso conjunto de solução é igual a menos 4. Agora vamos fazer a letra D. Eu vou escrever em outra folha. 7 elevado a x ao quadrado menos 9 é igual a 1. Como o cara que tem o x é o 7, então vamos usar 7 como base. Agora, como que a gente transforma 1 na base 7? A gente sabe que qualquer número elevado a zero diferente do zero é a mesma coisa que 1. Então, é 7 elevado a zero. Então, 7x ao quadrado menos 9 é igual a 7 elevado a zero. Agora, a gente pode igualar os expoentes, então fica com x ao quadrado menos 9 igual a zero. Portanto, x ao quadrado é igual a 9. O que a gente ganha é que x é mais ou menos 3. Então, nosso conjunto de solução aqui é menos 3 e 3. E a letra E falava o seguinte. Bom, nessa letra E a gente tem que analisar várias coisas. Primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que 0,666 é a mesma coisa do que 2/3, já que 1/3 é 0,333, 0,666 então é 2/3. Agora vamos olhar essa parte da igualdade aqui. A gente sabe que quando a gente tem raiz é a mesma coisa que elevar na 1 sobre 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é modificar isso dali, colocar 1 sobre 2 e colocar o 0,666 como 2/3. Ainda assim, a gente tem que 4/9 e 2/3 não são a mesma coisa, óbvio. Mas a gente pode transformar o 4/9 em algo que tenha semelhança com 2/3. Como assim? A gente sabe que 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Então, o que a gente pode fazer é 2 sobre 3 elevado ao quadrado, que está elevado a x, que está elevado a meio. Isso daqui tem que ser igual a 2/3. Vamos lá. A gente tem que 2/3. Aqui está elevado a 2 vezes x vezes 1 sobre 2. Quer dizer, então, que aqui cancela com aqui, que é igual a 2/3. Mas esse 2/3 aqui está elevado a 1. Portanto, a gente tem que x é igual a 1. Logo, o conjunto de solução é 1. Agora vamos fazer outro exemplo. Nesse exemplo aqui, o que a gente tem que fazer é resolver esse sistema. Lembrando que, quando a gente está em sistema, as incógnitas, no caso dessa questão x e y, elas devem satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Mas vamos perceber algumas coisas. Dessa primeira equação, a gente consegue escrever tudo na base 2. Como assim? Bom, 4 é divisível por 2, e a gente sabe que 2 ao quadrado é 4. Então, a gente tem que 2 elevado a 3x vezes 2 ao quadrado elevado a y é igual a 32, a gente também sabe. Basta fatorar aqui. 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, ficamos com 2 elevado a 5. Assim, a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. 2 elevado a 3x vezes 2 elevado a 2y igual a 2 elevado a 5. Agora, reparem que aqui a gente tem uma multiplicação, mas de mesma base.
Então, a gente pode usar as propriedades que a gente sabe. Conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente vai ter 2 elevado a 3x mais 2y é igual a 2 na 5. Agora sim, a gente tem 2 igual a alguma coisa com 2. Então, a gente pode igualar os expoentes. Agora, vamos olhar a equação de baixo. A gente pode agora transformar de novo tudo em base 2, né? Já que 2 ao quadrado é 4. Aí vamos lá, 2 elevado ao quadrado dividido por 2 na x mais y, igual a 1 a gente sabe que é 2 elevado a 0. Então tá, a gente tem isso daqui. Só que quando a gente tem um número a elevado a m dividido por um número a elevado a n, é a mesma coisa que a elevado na n menos n. É essa propriedade que a gente vai usar aqui agora. Então, a gente tem 2 elevado ao quadrado menos x mais y. É igual a 2 na 0. Beleza, agora a gente tem o 2 e o 2 aqui. A gente pode igualar os expoentes. Então, 2 menos, já fazendo a distributiva, x e menos y é igual a 0. Vou deixar de forma semelhante a isso daqui, o x e o y do lado esquerdo e o número do lado direito. O que a gente ganhou agora é que o sistema pode ser escrito como 3x mais 2y igual a 5 e x mais y igual a 2. Agora a gente já sabe resolver um sistema. A gente pode aqui, por exemplo, isolar o x vai ser igual a 2 menos y. Substituindo na primeira equação, a gente vai ter 3 que multiplica 2 menos y mais 2y é igual a 5. Então, a gente tem que 6 menos 3y mais 2y é igual a 5. Aqui a gente vai ter menos y igual a 6 passa para o outro lado, negativo, menos 1. Já fazendo a conta, menos 6 mais 5, menos 1. Portanto, o y aqui é 1. Agora, a gente tem que descobrir x. Então, o que a gente deve fazer é substituir o y lá na equação com x. X é igual a 2 menos 1. Portanto, x é igual a 1. Então, aqui estão as respostas do sistema que a gente tem ali. Agora, a gente vai partir para a parte de inequação exponencial. Da mesma forma, a gente tem que toda desigualdade que apresenta incógnita no expoente vai ser denominada inequação exponencial. E ali estão alguns exemplos para a gente. 3 na x maior do que 81. Aqui ficou errado, era para ser menor. 5 na x menos 3 é menor do que 125. E esses outros dois casos aqui. O que a gente vai fazer agora é de forma semelhante ao que a gente fez já lá em equação. Porém, a gente tem que tomar alguns cuidados. Se a gente pega a nossa base, aqui eu chamei de A, maior do que 1, a gente tem que A na x1 menor do que A na x2, nos dá que x1 é menor do que x2. Agora, se a gente tem que a nossa base está entre 0 e 1, por exemplo, nesse caso da letra C aqui, o que a gente tem que fazer é o seguinte, se a gente tem A na x1 menor do que A na x2, é mudar a desigualdade. Repara agora que x1 tem que ser maior do que x2. Vamos fazer alguns exemplos para a gente entender melhor isso aí. Vamos começar ali com a letra A. Da mesma forma, a gente tem que deixar a base igual. Aqui a gente pode escolher a base sendo tanto 1/4 quanto sendo o quarto. Só que eu acho mais fácil deixar a base sendo 4. E detalhe, se a gente coloca a base 1/4, a gente tem que usar daquela propriedade anterior, porque então a base está entre 0 e 1. Então aqui a gente tem 4 elevado na x é maior do que 4 elevado na menos 1. Mas isso daqui nos dá então que x é maior do que menos 1. Vamos fazer a letra B agora. Nessa letra B aqui, a gente tem que a base já está igual, a gente já pode ir direto para os denominadores. Mas cuidado, aqui a base está entre 0 e 1. Então, o que a gente tem que fazer é mudar o sinal da desigualdade. Então, aqui a gente vai concluir que 2x tem que ser maior do que 3x menos 1. Quer dizer, então, que 2x menos 3x é maior do que menos 1 e, portanto, menos x é maior do que menos 1, que é a mesma coisa do que x ser menor do que 1. Ali na letra A eu esqueci, mas eu já volto lá e eu vou falar o conjunto de solução desse caso. Nesse caso é todo x real, de forma que, tal que, x tenha que ser menor do que 1. Aqui na letra A a gente tem que a solução é igual a todo x que pertence aos números reais, tal que
x tenha que ser maior do que menos 1. Agora vamos olhar a letra C ali. Na letra C a gente não tem um número na base, mas a gente sabe que essa base aqui, que esse número é maior do que 1. Então a gente não precisa se preocupar em mudar o sinal da desigualdade. A gente vai deixar o sinal de desigualdade igual a esse. Então, o que a gente tem que fazer é transformar esse 1 aqui com base A, mas é só colocar A na zero. Então, o que a gente tem é o seguinte, A na x2 menos 4 maior do que A na zero, o que nos dá aqui x2 menos 4 é maior que zero. Agora, cuidado aqui, a gente já sabe que para resolver uma inequação de segundo grau, a gente precisa fazer o estudo de sinal. Então, a gente vai fazer o estudo de sinal aqui, só que primeiro eu vou considerar que isso daí é uma equação, que aí eu consigo resolver, achar os possíveis x para depois fazer o estudo de sinal. Então, a gente tem aqui x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a 4, portanto, x é igual a mais ou menos 2. Beleza, achamos as raízes. Agora sim, a gente pode pegar essas raízes e fazer o estudo de sinal. A gente tem que A é positivo, então ela é côncava para cima. E aqui a gente tem a raiz menos 2, aqui 2. Essa parte de baixo do eixo é negativa e aqui em cima é positivo. Beleza, a gente quer a parte maior do que zero, então a gente quer essa parte e essa parte. Portanto, nosso conjunto de solução vai ser x menor do que menos 2 e x maior do que 2. Então, tá aqui o conjunto de solução que a gente acabou de falar. Vamos fazer agora a letra D e depois a letra E. De novo, aqui a gente tem a base entre 0 e 1. Então, o que a gente vai ter que fazer é mudar o sinal da desigualdade. E aí a gente não tem que fazer nada, porque a base é a mesma, e ainda tem que se dar conta, claro, que isso daqui está elevado na 1. Então, a gente tem que x ao quadrado mais 5x mais 1 tem que ser menor ou igual, lembrando, está entre 0 e 1, do que 1. Logo, a gente tem que x ao quadrado mais 5x é menor ou igual a zero. Agora, para ficar mais fácil, ao invés de ter que calcular delta e tudo mais, eu vou pôr esse x em evidência e aí a gente vai ter uma inequação produto. Então, a gente tem x que multiplica x mais 5, que é menor ou igual a zero. Agora, a gente vai fazer o estudo de sinal separado do x e do x mais 5. Então, do x a gente sabe que ele é menor ou igual a zero, só que o estudo de sinal é bem tranquilo, a gente sabe que isso daqui é uma função crescente, em que a parte de cima é positiva e a parte de baixo é negativa, que é o zero, claro. Então, a gente quer todos os valores menores ou iguais a zero, ou seja, aquela parte ali. E a outra parte que a gente tem é que x mais 5 deve ser menor ou igual a zero. Portanto, x tem que ser menor ou igual a menos 5. Se a gente faz o estudo de sinal aqui, a gente tem o seguinte, a função também é crescente, aqui está o menos 5, e antes do 5 do lado esquerdo é negativo, do lado direito positivo. A gente quer menor, então a gente quer essa parte. Beleza, agora vamos fazer o quadro produto. Eu vou chamar essa função aqui de f e essa daqui de g. Então, a gente tem que fg e f vezes g. Aqui eu vou colocar o menos 5, que é menor que zero, e aqui o zero. Na função f, a gente tem que antes do zero é negativo e depois do zero é positivo. Eu fiz esse estudo de sinal aqui pensando que a gente ia precisar, mas a gente não precisou. De qualquer forma, é verdade o que eu fiz. Se a gente tivesse que fazer o estudo de sinal para saber onde que está, é nessa parte aqui. E aí a g a gente tem que antes do 5 é negativo, depois é positivo. Número negativo vezes um número negativo dá positivo, um negativo vezes um positivo dá negativo e um positivo vezes um positivo dá positivo. Como a nossa resposta tem que ser para menor ou igual a zero, a gente fala que x tem que estar entre menos 5 e zero. Então, o conjunto de solução vai ser x pertence aos reais, tal que menos 5 é menor ou igual a x, menor ou igual a zero. Então, essa é a resposta final. E por último, vamos fazer essa letra E ali.
Beleza, a gente tem essa inequação ali na letra E. Quando a gente olha, primeiro momento, para essa inequação, a gente pode se perguntar o que que tem que fazer, já que a gente tem uma soma no meio e a gente só sabe fazer quando uma coisa é igual à outra e só isso, as bases têm que ser iguais, não tinha soma no meio. O que a gente vai ter que fazer aqui é separar onde tem as incógnitas e colocar esse cara chamado de alguma coisa. Vamos fazer aos poucos. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aquilo ali. Como assim? Eu vou escrever essa soma aqui de forma que fique 2 na 2x vezes 2 na 2, já que conserva a base e somos expoentes. Então, o que a gente tem é 2 elevado a 2x vezes 2 ao quadrado menos 1,25 vezes, aqui também dá para separar 2 na x vezes 2 elevado ao quadrado é menor do que menos 1. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqueles 2 ao quadrado como 4. A gente vai ter então 4 que multiplica 2 na 2x. Agora 1,25 vezes 2 ao quadrado vezes 4 é 5, então menos 5 que multiplica 2 na x. Vou colocar 1 do lado esquerdo, mais 1 é menor do que zero. Agora o que a gente vai fazer é pegar o 2 elevado na x e chamar de um m qualquer. Vamos fazer para entender melhor. Então, o que a gente vai ter é 4 que multiplica esse cara aqui, como é 2 na x, e ali está 2 vezes 2x, e o 2x eu posso escrever 2x igual a 2 multiplica x vezes 2, ou seja, elevado a 2, então fica m ao quadrado menos 5 vezes m mais 1, é menor do que zero. E aqui é só resolver essa inequação de segundo grau. Então, aqui, se eu chamar isso daqui de uma função, a gente vai ter que delta é igual a b ao quadrado, que é 25, menos 4, que multiplica 4 vezes o 1, 4ac. Então, a gente tem 25 menos 16, que é 9. Logo, o m vai ser igual a 5 menos b, mais ou menos raiz de 9, então é 3, dividido por 2a, que é 8. Já vou colocar o 8 aqui. Então, o que a gente tem é que m' pode ser 5 mais 3, que é 8, dividido por 8 dá 1. Ou m duas linhas pode ser 5 menos 3, que é 2, dividido por 8, a gente tem que é 1 quarto. Então, ou 1 quarto. Então, fazendo estudo sinal, a gente tem o seguinte, que a função tem o a positivo, ou seja, tem concavidade para cima, que é aqui é 1 quarto e aqui é 1. Negativo, positivo, positivo. Como a gente quer menor do que zero, que o m está aqui. Então, 1 quarto é menor do que m, que é menor do que 1. Ou seja, 1 quarto é menor do que 2 elevado a x, que é menor do que 1. Aqui eu só escrevi m como 2 na x. Mas isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, menor do que 2 na x, menor do que 2 elevado a zero. Agora sim, a gente tem todo mundo com a base igual, então a gente pode fazer a desigualdade só dos expoentes. Então fica menos 2 menor do que x, menor do que zero. E aí o conjunto solução vai ser todos os x pertencentes aos conjuntos dos reais, tal que menos 2 é menor do que x, que é menor do que zero. Como a gente achou a solução, a gente acabou o exercício. Por esse vídeo é isso, até mais.